Olá, voltamos com mais um vídeo. Vamos continuar aqui a operação com matrizes e hoje eu vou falar de multiplicação de matriz por matriz. Então vamos lá, só para relembrar, quando a gente tinha adição e a subtração, né? Só conseguiríamos fazer essa operação se nós tivéssemos duas matrizes da mesma ordem, mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Com a matriz, na multiplicação, é um pouquinho diferente, tá? A gente só pode fazer essa multiplicação se o número de colunas da nossa primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, tem aqui, por exemplo, olha, A vezes B. O que eu tenho que ter? O número de colunas dessa igual ao número de linhas dessa. Número de colunas igual ao número de linhas. E a matriz que eu vou encontrar, aqui depois que multiplicar, a matriz C, né? Já que está usando aqui o C. A matriz C, ela vai ser de ordem 3 por 2. Mas como é que vocês vão saber se pode multiplicar sem ficar decorando isso? Minha maior preocupação é sempre o decorar, porque eu tinha essa dificuldade em decorar e entender dessa forma. Então, é importante que vocês entendam como que a gente faz. Se você aprender a fazer a multiplicação, você não vai precisar decorar. Então, você vai ter entendido por que o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas, tá? Tudo que a gente fala de matriz, se vocês observarem, desde o começo, é sempre linha e coluna, sempre segue essa ordem. E quando a gente vai multiplicar duas matrizes, a gente segue essa ordem, linha e coluna. A gente pega a linha da primeira matriz para multiplicar com a coluna da segunda matriz. É isso aqui que a gente faz. Sempre pega a linha da primeira e multiplica pela coluna da segunda. Por que então eu tenho que ter um número de colunas da primeira igual ao número de linhas? Porque eu tenho que ter dois elementos aqui, olha, duas colunas, se eu tenho dois aqui, eu tenho que ter dois elementos aqui, duas linhas. Então, se eu tivesse, por um acaso aqui, fosse uma matriz de mesma ordem, e aqui eu tivesse, sei lá, 2 e menos 5, né, mesma ordem, eu ia multiplicar essa linha por essa coluna, só que aqui eu tenho dois elementos e aqui eu teria três elementos. Esse elemento aqui ficaria sobrando. Então, não posso ter uma matriz de mesma ordem, por exemplo, e garantir que eu vou conseguir fazer a multiplicação, porque a multiplicação é um pouquinho diferente, tá? Então, a gente, sem decorar, ó, a gente pega, circula mesmo aí no caderno de vocês. A primeira linha aqui, e aí circula a primeira coluna aqui. Visualmente, vocês já vão enxergar que tem o mesmo número de elementos. Se tem o mesmo número de elementos, eu consigo fazer a multiplicação, tá? E encaixa certinho nessa descrição aqui, de duas colunas e duas linhas, tá bom? Como é que a gente faz essa multiplicação? Eu vou pegar, ó, aqui eu tô explicando isso, tá? Que o produto da primeira linha com a primeira coluna gera o elemento 1, ó. Primeira linha e primeira coluna. Produto da primeira linha pela primeira coluna gera o elemento C1, ou seja, gera o elemento que está lá na primeira posição da matriz. O que é esse produto? Como é que eu faço esse produto? Eu faço 2 vezes 1, o primeiro elemento vezes o primeiro elemento, e o segundo vezes o segundo elemento. Então, para eu achar o primeiro elemento da minha matriz, eu vou fazer 2 vezes 1 mais 1 vezes 0. Como é que eu encontro o segundo, o primeiro elemento, no caso, que está na primeira linha, mas lá na segunda coluna? Eu venho para a segunda coluna. Deixa eu apagar aqui. Não vou apagar tudo não, vou apagar só esse aqui. Eu tô na primeira linha ainda, tá? Só que agora eu quero o elemento que tá na segunda coluna. Então, eu vou olhar para a segunda coluna, olha. Quando eu pego a primeira linha com a segunda coluna, eu encontro o elemento que tá aqui na posição da primeira linha, mas na segunda coluna. Como é que eu faço isso? 2 vezes menos 1 mais 1 vezes 4.
Tá aqui. Ó. Esse primeiro elemento, primeira linha aqui, ó. Vou até colocar com número. Deixa eu apagar tudo, vou colocar por número. Esse elemento que tá na primeira linha e na primeira coluna, para eu encontrar o elemento da primeira linha e primeira coluna, eu pego primeira linha e primeira coluna. Faço 2 vezes 1 e 1 vezes 0. Tá aqui. Agora eu quero encontrar esse elemento que está na segunda coluna, mas ele ainda está na primeira linha. Então, eu mantenho essa primeira linha e vou olhar para a segunda coluna, tá? Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. E vou fazer 2 vezes menos 1 e 1 vezes 4. Tá aqui. Eu não tenho mais coluna aqui. Se eu tivesse, eu ia vir para cá, para a próxima coluna. Eu não tenho. Então, eu venho para a segunda linha. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui, que eu não vou mais olhar para a primeira linha. Vou olhar para a segunda. Na segunda linha, eu faço a mesma coisa. Eu pego a primeira coluna, ó, segunda linha, primeira coluna. Faço 4 vezes 1 e 2 vezes 0. Agora, eu tenho que ir para a próxima coluna. Faço com todas as colunas, tá? Próxima coluna, 4 vezes menos 1 e 2 vezes 4. Não tenho mais coluna, mas ainda tenho linha. Beleza, então vamos descer para essa linha aqui que está faltando. É a última, então significa que eu estou acabando minha conta. Venho para a terceira linha, tá aqui, terceira linha. Terceira linha, a primeira coluna. 5 vezes 1, mais 3 vezes 0. Venho para a última coluna, tá aqui. 5 vezes menos 1 e 3 vezes 4, tá aqui. Então, preste atenção que o que define qual linha e qual coluna nós vamos pegar para fazer a multiplicação é a posição do elemento que eu quero descobrir. Então, se eu quero esse elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, eu pego a primeira linha e pego a primeira coluna. Ah, eu quero esse elemento aqui, ó, ele está na segunda linha e ele está na segunda coluna. Quero esse. Segunda linha, segunda coluna. Então, olho aqui para a segunda linha e olho para a segunda coluna. Então, quem define como que a gente vai multiplicar é a posição dos elementos, tá? E aqui eu coloquei uma coisa importante. Pode ser possível efetuar o A vezes B e não ser possível efetuar o inverso. Então, eu posso não conseguir multiplicar esse aqui por esse e, de fato, eu não consigo. Deixa eu apagar aqui. Se eu estou fazendo daqui para cá, a multiplicação, eu tenho que pegar essa linha, não é? Com essa primeira coluna aqui. Visualmente, eu já sei que não dá, porque aqui eu tenho 2 elementos e aqui eu tenho 3. Na hora que eu for multiplicar, eu pego 1 vezes 2, menos 1 vezes 4 e o 5 sobrou. Então, de fato, nesse caso, por exemplo, já não é possível mesmo. Então tá, se vocês entenderam como é que faz para a gente multiplicar, né? Pega a linha por todas as colunas, e depois segunda linha por todas as colunas, daqui para cá é resolver expressão, né? Saber multiplicar, saber regra de sinal. Que eu tenho 2 mais 0 dá 2, menos 2 mais 4, 2, 4 mais 0, 4, menos 4 mais 8, 4, 5 mais 0 dá 5 e menos 5 mais 12, 7. Tá? Então, a parte nova, a novidade é daqui para cá. Daqui para cá, vocês exercitem bastante. Já daqui para cá, vocês precisam saber. Então, quem tem dificuldade ainda, gente, com regra de sinal, estudem, procurem vídeos no YouTube aqui, exercitem para vocês não errarem mais sinal. Coloquei aqui um exemplo, um outro exemplo, tá? Onde eu quero multiplicar essas duas matrizes aqui. Vou pegar aqui, olha,
a linha com a coluna, tem o mesmo número de elementos, então eu consigo fazer essa multiplicação. Faço 2 vezes 1 e 1 vezes 0, tá aqui em vermelho. Para vir para a segunda coluna, ó, venho para cá. E faço 2 vezes menos 1 e 1 vezes 4. Tá aqui. Não tenho mais coluna, então eu vou para a próxima linha. Próxima linha é essa aqui, a segunda linha, que eu vou fazer com essa primeira coluna. Então, 4 vezes 1 mais 2 vezes 0. E depois eu faço com a segunda coluna, 4 vezes menos 1 e 2 vezes 4. Terminaram as colunas, vou para a nossa última linha, tá aqui. E faço a mesma coisa com a primeira coluna e com a segunda. Primeira coluna, 5 vezes 1 mais 3 vezes 0. E segunda coluna, 5 vezes menos 1 e 3 vezes 4. Daqui para cá é a nossa matéria de multiplicação de matrizes. Daqui para cá é expressão, é cálculo. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Coloquei aqui nosso último exemplo, só para a gente diferenciar, porque a gente fez duas multiplicações bem parecidas, né? Então, aqui eu coloquei, olha, uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, e aqui são 3 linhas e 2 colunas, tá bom? Eu vou pegar, olha, sempre a mesma coisa. Primeira linha, com a primeira coluna. Vou circular, que fica mais fácil de visualizar, olha. 1, 2, 3 elementos, 1, 2, 3 elementos. Como é que eu resolvo? Da mesma forma, só que agora eu vou ter uma adição a mais, né? Uma multiplicação a mais, uma parcela a mais na nossa adição. Por quê? Eu vou fazer 1 vezes 0, 2 vezes menos 3 e 3 vezes 4. Tá aqui, olha. 1, 2, 3. Terminando, eu vou para a próxima coluna. Terminei a primeira coluna, vindo aqui para a nossa segunda coluna, vou escrever aqui segunda coluna, 1 vezes 1, 2 vezes 5 e 3 vezes 2, tá aqui. Como eu não tenho mais colunas, eu venho para a próxima linha. A gente tem que prestar atenção nisso, a gente só vem para a próxima linha depois que acabar as colunas, fica mais fácil da gente se organizar assim, tá? Então, eu faço essa segunda linha com a primeira coluna. E depois, aqui é X, mas considera pontinho, que fica mais fácil para não confundir com letra, tá? E depois eu venho, faço a mesma conta com a segunda coluna. De novo, daqui para cá é a nossa matéria de matriz. Daqui para cá é cálculo de expressão e regra de sinal, tá bom? Façam com muita calma, porque não é difícil, só é trabalhosa. Então, se você fizer com calma, você consegue acertar e entender a multiplicação. Procura aí na internet, lista de exercício para fazer, se vocês quiserem, deixa no comentário que eu faço uma lista de exercício para vocês também. Espero que vocês tenham entendido.